Caros e caras, bom dia. O dia tem 24 horas. Qualquer hora que você estiver vendo isso, mesmo à meia-noite, ainda é dia. Fenomenologicamente, a gente pensa o dia quando tem sol. E isso é complicado. Aqui agora, por exemplo, é de manhã. Eu falo isso e aproveito para fazer um convite. Esse é o primeiro vídeo que eu faço. É claro, é sempre um desafio e não seria diferente, cada ferramenta que se muda, né? Fico pensando nas pessoas que capinavam e depois aparecem essas máquinas a motor, com uma lâmina, enfim, essa mudança toda ela é sempre exigida e no meu caso está sendo também. Mas vamos ao que interessa. O nosso grupo de pesquisa, a nossa linha, a linha Liberdade, Filosofia da Liberdade, eu gostaria de prosseguir, conforme a gente já conversou em outra mídia, e a minha proposta é que a gente faça um estudo a partir do modelo que eu propus nesse livro, Ética e Liberdade Insight, da negação da infância ao homem infantilizado. Aqueles que já estão mais afeiçoados ao grupo sabem que é o meu pós-doutoramento, que eu fiz em 2016, na França, em Lyon, na Universidade Lyon 3, né? Jean Moulin. Jean Moulin, uma figura exemplar que merece essa homenagem, né? Um resistente francês que foi assassinado pelos alemães em 43. Se você se interessa por biografia, essa é uma boa biografia de ser conhecida. Mas enfim, voltando ao meu trabalho, eu fui fazer esse estágio de pós-doutoramento com o professor Etienne Bambinet, por indicação do professor Luiz Damon Santos Moutinho, aqui do Brasil, da Universidade Federal de São Carlos. E a minha pesquisa, ela começou como geralmente são as pesquisas de doutorado. Eu tinha um projeto e eu queria realizá-lo a partir de uma bibliografia fechada na sua caixinha. E não foi assim que aconteceu, porque eu comecei a ler trabalhos a respeito e vi que existiam trabalhos monumentais, muito melhores do que o que eu estava pensando. E foi aí, como estratégia para essa questão de não repetir algo que já tinha sido feito, e talvez repetir, porque quando você faz o trabalho de leitura bibliográfica é justamente isso, você não repete algo que alguém já fez e talvez tenha feito até melhor do que você poderia fazer. E por essa razão, eu peguei a pergunta, que era essa pergunta para fazer ao Sartre, as obras do Sartre situadas, e trouxe ela para o presente. E essa atualização da pergunta fez com que eu percebesse que há duas maneiras de lidar com filosofia. Filosofia, bem essa que existe há 26 séculos, desde que o homem olhou para a religião e pensou, é possível responder essas perguntas de outra maneira? E desde lá para cá, muita coisa mudou. Quando eu estudei filosofia, houve a época da filosofia com pergaminhos, depois você passa para livros, mas agora a gente está passando para essa filosofia virtual, então é muito esquisito filosofar sozinho e saber que pode ser visto depois, coisas do nosso tempo. Mas a proposta é justamente essa, é um convite para filosofar. A Marilena Chauí tem, não estou plagiando, convite à filosofia, mas um convite ao filosofar nesse sentido. Não se trata da conversa de boteco, aquela do senso comum que fala coisas sem nenhum lastro, sem nenhuma fundamentação e sem nenhuma crítica. Mas também não se trata de reduzir esse trabalho ao seu tempo, ou seja, a gente situa Sartre no século XX, perfeito, mas as questões do século XX elas se atualizaram. E essa pesquisa, esse meu trabalho de pós-doutorado, trata justamente disso, de colocar perguntas que deveriam ser feitas desse ponto de vista nosso, hoje situado, quer dizer, eu fiz essa pergunta situada em 2016. Então, se Sartre escreveu toda uma obra, Filosofia da Liberdade, para afirmar que o homem é livre, que o homem é liberdade, por que nós não nos sentimos livres e por que a história não revela essa liberdade? Então, ao fazer essa pergunta, pensando no início, né, do século XXI, por mais que todo o cabedal seja sartreano, seja do século XX, seja da ontologia fenomenológica de 1943, ainda assim você tem a possibilidade de atualização da pergunta. E isso é o que eu estou pensando aqui como esse filosofar.
Não é a filosofia mística, não é a filosofia racionalista, não é é a filosofia fenomenológica atualizada. Lembremos aqui, o Heidegger, quando ele define fenomenologia, ele pensa ela como um movimento que começou sim no século XX, que começou sim com o Russo, depois com o Heidegger, que passou pelo Sartre, que passou pelo Merleau-Ponty, mas que pode ser utilizado hoje. Então, de onde nós vamos partir? Da metodologia fenomenológica, do mundo, da vida. Depois a gente pode sim passar para o ambiente ontológico, mas esse ambiente ontológico ele não vai estar necessariamente descolado ou desligado da vida, do mundo da vida. E a fenomenologia sartreana permite, a ontologia fenomenológica sobretudo, permite tranquilamente isso. Nesse livro, que a gente vai trabalhar partes específicas, então o modelo de proposta de trabalho, eu pretendo encaminhar alguns vídeos comentando, encaminhar partes da obra que eu tenho para disponibilizar para que vocês leiam, e a gente pretendo que a gente faça reuniões quinzenais, enfim, a gente vai vendo o que se adequa melhor para que a gente discuta essas questões. Então, é esse o convite, vamos filosofar de manhã.